Olá pessoal, eu sou a professora Sirlene Santos e estou aqui no canal Juazeiro Cidade Educadora, aula em rede, para gravar uma aula de matemática voltada para a quarta etapa da EJA, Educação de Jovens e Adultos da cidade do município de Juazeiro, Bahia. Vamos lá? O objeto de conhecimento dessa aula vai ser operações com números naturais. E a habilidade que vamos desenvolver com vocês é compreender as ideias relacionadas às operações com números naturais e resolver situações, problemas que envolvam essas operações. Para início, nós vamos revisar um pouquinho o que é um número natural. Então, como vocês sabem, os números naturais são usados para contar, para fazer contagens e determinar quantidades. Então, vejamos. Os números naturais são usados para fazer contagens, indicar uma ordem ou formar um código. São usados também para expressar medidas, mas nem toda medida pode ser expressa por um número natural. Então, pessoal, além de contagens, de fazer contagens e determinar quantidade, os números naturais também podem indicar uma ordem. O que é uma ordem? Por exemplo, o Campeonato Brasileiro foram classificados 3 times, primeiro, segundo e terceiro lugares. Então, quando você classifica primeiro, segundo, terceiro lugar, ou faz uma lista, uma ordenação, você está usando o quê? Ordem. Quando você forma um código, códigos são números que identificam. Por exemplo, aqui eu estou aqui com um pincel, esse númerozinho aqui está o quê? Indicando o quê? Um código. Também os números naturais também são utilizados para expressar uma medida, mas nem toda medida pode ser expressa por um número natural. Por exemplo, eu tenho 1,66 m de altura, a minha altura é 1,66 m. Isso aqui não é um número natural, porque eu tenho 1 e mais um pedaço de 1, então isso aqui não é número natural. Por isso que nem sempre uma medida pode ser expressa por um número natural. Agora, se uma pessoa tem 1 metro de altura, aqui sim é um número natural. Se tem 2 metros, é um número natural. E aqui nós estamos vendo o conjunto dos números naturais, a representação dos números naturais, que é representado por esse símbolo semelhante a um N e a sequência dos números naturais. Gente, aqueles 3 pontinhos significa que os números naturais, a sequência dos números naturais é o quê? É uma sequência infinita, nunca terá fim. Agora, vamos entrar propriamente no nosso conteúdo, operações com números naturais. Então, no nosso dia a dia, há situações que podem ser resolvidas utilizando as operações fundamentais de adição, subtração, multiplicação e divisão. Isso desde uma simples brincadeira com amigos até situações de compra e venda nas lojas, supermercados, padaria e outros estabelecimentos. Então, como vocês podem ver, os números naturais estão presentes na nossa vida e fazemos também operações com números naturais, operação de adição, de subtração, de multiplicação e divisão. Para ilustrar essa situação, observa aqui um problema que eu trouxe para ilustrar as operações com números naturais. Vamos ver. Roberto, pedreiro, saiu para comprar parte do material de construção para realizar uma obra em sua casa. Marcos, seu filho, sempre muito interessado no trabalho do pai, acompanhou até a loja de material de construção. O pai de Marcos precisava de 2 sacos de cimento que custavam R$ 23,00 cada. Um saco de cal de R$ 9,00 e uma colher de pedreiro no valor de R$ 17,00. Então Marcos começou a pensar, quanto será que meu pai vai gastar? Será que ele tem na carteira dinheiro suficiente para pagar essa compra? Se ele tiver, com quanto ele ainda vai ficar? E se ele resolver parcelar com cartão de crédito, qual será o valor de cada parcela? Então, pessoal, situações como essas, nós resolvemos utilizando as operações com números naturais. Se fôssemos responder nesse momento às indagações de Marcos, certamente iríamos usar todas as operações, tanto a adição, como a subtração, como a multiplicação e a divisão. Mas calma, que nós vamos estudar uma a uma, passo a passo. Vamos começar com a adição.
Então, a adição está ligada à ideia de juntar, reunir, acrescentar, somar. Então, pessoal, adicionar é a mesma coisa que somar. Vamos a uma situação para ilustrar. Vamos resolver a seguinte situação. Carlos estuda no 6º ano B. Em sua escola há 358 meninos e 536 meninas. Qual é o total de alunos dessa escola? Para resolver esse problema, precisamos juntar 358 com 536, ou seja, fazer a adição 358 mais 536. Então, gente, para fazer esse cálculo, utilizamos o algoritmo usual da adição. E os termos da adição que estão sendo somados são chamados de parcelas. E o resultado é soma ou total. Aqui, gente, eu botei nesse problema apenas 2 parcelas, mas numa adição pode ter várias parcelas. Depende de quem vai fazer o cálculo, se tem conhecimento suficiente para fazer um cálculo, por exemplo, com 10 parcelas. Mas isso hoje já não é tão necessário, porque nós temos os recursos da tecnologia, temos calculadoras, etc. Mas voltamos ao nosso exemplo. Gente, aqui nós temos como armar a operação. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. E aí, fazendo essa operação, o total de alunos da escola de Carlos é 894. Agora, gente, eu vou deixar aqui para vocês 2 desafios. Então, o primeiro desafio é: durante o ano de 2019, um time de futebol venceu 32 partidas, empatou 17 e perdeu 8. Qual o número total de partidas que esse time disputou nesse ano? Então, vocês vão calcular esse desafio. E o outro desafio é: a soma das idades de 2 irmãos é 16 anos. Qual será a soma dessas idades daqui a 5 anos? Então, pessoal, vocês vão registrar as suas respostas lá no portal. Ok, pessoal? Até a próxima!